Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, o tema do nosso bate-papo de hoje, ele veio um pouco voltado para alguns questionamentos, até de tratamento mesmo psicoterápico, das vezes da dificuldade que nós temos de perceber, de entender que muito da maneira como às vezes a gente encara uma determinada situação, ela não está tão direcionada para o que realmente está acontecendo. O quanto que quando a gente se prende um pouco na maneira como eu olho, o tipo de atenção que eu dou para uma determinada situação, ela vai refletir muito como aquilo vai ficar armazenado em mim. Então, o tema do nosso bate-papo de hoje é qual o peso da balança dos seus problemas. Então, quando a gente fala dessa balança, cada um tem a sua, e eu acredito que alguns já consigam fazer essa medição e outros ainda não, tudo bem, mas é importante a gente já iniciar o nosso bate-papo de hoje entendendo que sim, emocionalmente falando, frente a situações difíceis, frente a situações de desconfortos, nós temos sim como se fosse uma balança interna que vai ditando um pouco ali como a gente lida com aquelas situações. E eu queria começar o nosso bate-papo hoje com uma pergunta para vocês. Então, eu queria que vocês se conectassem um pouco com algumas situações de conflito que vocês estejam, que já tenham passado, e tentar se conectar, se perceber um pouquinho como que vocês respondem a essa situação. Então, vamos lá, como que você se percebe respondendo a uma situação difícil de conflito? Evitando, né, fazendo de conta que ela não existe? Não, eu vou deixar e vou fazer de conta que não está acontecendo, porque depois a situação vai baixar, como tudo passa, né? E aí a gente segue o barquinho como se nada tivesse acontecido. Adaptando-se a ela, tem aquelas pessoas que às vezes estão passando por uma situação de conflito e vem com aquela famosa frase do senso comum, eu prefiro ter paz e não razão. Então, o que que você faz? Você se adapta. Mesmo aquilo sendo algo muito desconfortável para você internamente, você opta por se adaptar, até para não gerar algo maior. Aceitando, já entra no que eu acabei de falar. Então, eu estou numa situação de conflito, deixa, eu aceito. Por quê? Porque demandar uma energia para dar minha opinião, ou às vezes para mostrar que não é bem assim, vai me causar muito mais energia do que simplesmente aceitar. Ou de qualquer outra maneira. Roberta, como? Conversando. Às vezes, até resolvendo, tentando resolver o problema. O que é legal a gente ter atenção aqui é que todos os nossos comportamentos, eles são 100% afetados pelas nossas emoções e pela nossa estrutura de pensamento. Então, a gente vai ver na aula aqui de hoje que antes de eu gerar um comportamento, e isso é feito de forma muito rápida, em forma de segundos, mas antes de eu gerar um determinado comportamento, ele já passou por um processo interno, que a gente vai entender um pouquinho aqui como funciona hoje. E sim, então, se ele já passou por um processo interno, consequentemente, ele está sendo afetado por toda essa movimentação interna que está acontecendo aqui, tanto em questão de emoção, quanto em questão de elaboração de pensamento, e quantos de nós temos ciência do que pode estar acontecendo dentro, ou já tivemos algum momento que nos atentamos a isso. E a nossa aula de hoje vai falar bastante sobre isso. E aí, eu já queria partir para uma outra situação. É importante a gente ter clareza que nós temos uma determinada capacidade. A capacidade, às vezes, de não sofrer, né? Nós não temos o gosto de querer passar por situações ou sensações desprazerosas. Mas é importante a gente ter clareza que a nossa capacidade, ela não está no ato de não sentir, ou no ato de gerir as sensações que a gente acaba absorvendo de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Nós só temos a capacidade de saber e de como que eu posso dizer para vocês? De ter o controle de como essas sensações vão ficar em nós. Então, sim, nós temos uma única capacidade, a capacidade de entender como essas sensações ficarão dentro de nós. Mas a capacidade do que entra
ou do que de como vai entrar, nós não temos este controle. Então, isso significa que a maneira que nós olhamos, a maneira que nós encaramos as situações, problemas, elas sim, elas vão determinar muito a maneira como nós vamos reagir a elas e, consequentemente, como elas vão ficar armazenadas. Então, vamos pensar que quando nós estamos passando por uma situação, problema, uma situação de conflito, eu preciso ter muito claro, eu preciso ter em mente que muito da maneira como eu olho para ela, ela vai sim ter um reflexo de como eu vou armazenar, de como aquilo vai ficar em mim e como eu vou responder a ela. Então, a gente não pode já se dispensar que o controle de como isso vai entrar, infelizmente, nós não temos essa capacidade cognitiva, mas sim nós temos a capacidade cognitiva de como isso vai ficar e como é que isso funciona, né? Eu vou tentar caminhar um pouco mais aqui com vocês. É, Existe uma habilidade cognitiva, como diversas, e uma delas é a responsável por essa captação. E essa captação, ela está vindo da onde? Pelo processo da percepção, ou seja, de novo, a maneira como eu estou olhando. E não só a maneira como eu estou olhando, mas a forma, a atenção que eu estou dando para aquela situação. Então, a percepção, ela é um processo pelo qual o nosso cérebro, ele interpreta, ele reconhece e ele organiza. E depois que ele faz todo este processo, o que ele faz? Ele dá significado a um estímulo vindo do ambiente através dos meios, através dos órgãos sensoriais. Então, Roberta, como é que isso funciona? É? Ah, tudo isso que eu vou falar aqui, é importante a gente ter clareza que acontece de uma forma muito rápida. Eu vou tentar falar de uma forma um pouco pedagógica, para que fique um pouco compreensível como esse funcionamento acontece, mas isso é tudo em prazo de segundos, é tudo muito rápido. Quando a gente fala sobre a nossa habilidade cognitiva de percepção, e a gente fala que o nosso cérebro ele interpreta, quando essa informação ela já foi armazenada, o processo de interpretação ele não acontece mais. O processo de interpretação que nós estamos falando aqui é a interpretação que o meu olho está dando para uma determinada situação. Então, vamos nos colocar no exemplo de numa situação específica dentro do ambiente de trabalho, aonde está sendo um ambiente estressor e todas as pessoas que estão naquele ambiente estão passando pela mesma situação. E às vezes você olha para o lado e fala assim, puxa, eu estou aqui ficando, perdendo o cabelo, me descabelando com a situação, estou com uma dificuldade enorme de lidar com tudo que a gente está vivendo aqui, e a minha colega está conseguindo lidar muito melhor. E aí a gente para e pensa, como assim? Já que nós estamos passando pela mesma situação. E aí é o ponto do nosso tema da aula de hoje, que aí vai para a nossa balança. Se por acaso a maneira como eu estou olhando para aquela situação, eu estou colocando uma energia um pouco mais pesada, ou eu estou levando aquilo para minha casa, eu não estou conseguindo deixar lá, eu estou carregando junto comigo, e a minha colega que está lidando melhor com aquela situação, ela está conseguindo fazer isso, ela está olhando para aquela situação de forma diferente. E daqui a pouco a gente vai entender o que faz com que essa interpretação referente a uma situação, ela faz com que a gente olhe o que está por trás? Por que eu olho de um jeito e a minha colega olha de outro, vivendo a mesma situação? Mas aqui eu queria que vocês ficassem que vocês armazenassem, na verdade, que essa palavra interpretação não é quando essa sensação ela já está interiorizada, ou seja, ela já armazenou, tá? Ela é quando ela ainda está fora. Então, todas as vezes que eu olho para uma situação, que eu estou vivendo algo, eu sempre vou trazer internamente elementos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que vão fazer com que eu interprete aquela situação. Então, eu interpreto ela de acordo com esta bagagem, eu reconheço, e a partir do momento que eu reconheço, ali eu já organizei. Só que na hora que eu estou reconhecendo, isso já entrou.
Isso já foi interiorizado, eu já estou organizando, dentro dessa bagagem, internamente, eu já estou dando significado e aquilo já se tornou um estímulo para o meu cérebro. Isso quer dizer o quê, Roberta? Que a percepção, ela é uma habilidade cognitiva que influencia todos os fatores que acontecem no meu ambiente. Então, quando a gente fala desta bagagem, que eu utilizo a percepção para poder captar essa informação, eu preciso entender qual é essa bagagem interna que está contribuindo para que a maneira que eu olho seja diferente da que a minha colega está olhando e nós vivendo a mesma situação. Três elementos muito importantes que acabam influenciando muito a maneira como a gente vê o mundo é a questão, primeiro, biológica, que é bem aquela questão mesmo de aprendizado de quando a gente nasce até o dia de hoje. Então, quando a gente fala de uma questão biológica, entra muito crenças, entra muito valores. Quando a gente chega numa fase adulta, algumas pessoas acabam tendo a capacidade de olhar, né, para a mãe, para o pai, para as pessoas com quem você teve a referência nesse crescimento, e de pegar e olhar e falar assim: "Puxa, eu faço a mesma coisa que a minha mãe, vou continuar, eu acho legal", né. Às vezes, quando a gente se torna mãe, a gente se vê muito isso, a gente se vê repetindo, tendo comportamentos que foram aprendidos pela mãe. Então, essa capacidade depois de olhar e falar assim: "Puxa, eu estou repetindo um comportamento da minha mãe". E às vezes esse comportamento, ele é um comportamento que eu quero continuar repetindo e às vezes não. Nem todo mundo consegue ter essa capacidade de espelho. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que quando a gente vai para essa questão biológica, é exatamente isso. Tem um momento que acontece ali nessa primeira infância, que a gente vai absorvendo um pouco dos nossos traços comportamentais, um pouco da nossa personalidade, e aí eu vou utilizar um termo que vai ficar um pouco mais acessível para vocês, a maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu respondo ao mundo. Acontece muito nessa primeira infância, e a gente replica muito por espelhamento, porque essa habilidade de percepção, ela ainda está em desenvolvimento nessa criança. Então essa criança, ela capta essas sensações, mas ela não capta fazendo aquela interpretação que a gente viu que essa habilidade nos dá. Ela faz o quê? Ela só capta. E ela interpreta como? Pelo espelhamento, por aquilo que ela só vê. Então são coisas que nós vamos absorvendo e que na fase adulta numa situação específica, isso entra. Isso é uma bagagem interna que influencia a minha maneira de olhar para fora, tá bom? A segunda é a psicológica, que entra o quê, Roberta? A maneira, o meu estado. Se eu estou num momento que muito estressante, ou um processo de luto, dependendo do momento de vida que eu esteja passando, não adianta qualquer situação que eu venha passar, esta bagagem emocional, essa questão psicológica que está interna, está interiorizada, ela também vai influenciar na minha maneira de olhar para fora referente a essa situação. Então, se eu estou passando por uma situação que de estresse, ou, por exemplo, de luto, acabei de perder alguém, estou lidando com isso, e estou vivendo esse ambiente estressor no meu trabalho, e a minha colega não está passando por isso também já dá um significado de que, provavelmente, a maneira como eu estou reagindo àquela situação já difere-se dela, tá? Um outro ponto que a gente trouxe aqui é o ambiental. Então, também tem muito essa questão do ambiente, de como eu interajo. Isso parece que não faz diferença, mas a maneira como eu me relaciono com a minha família, a maneira como eu relaciono com as coisas que acontecem fora de mim, também diz muito da maneira como eu olho para as situações. Então, são três elementos que eu quero que vocês já guardem. Vamos colocar eles como nome de bagagem. Então, eu tenho três bagagens: biológicas, psicológicas, que é muito em relação ao meu estado, ao meu momento, tá bom? E ambientais, que está muito envolto ao meio em que eu estou. O exemplo que eu dei, nós falamos de uma empresa aonde está passando por uma situação estressante.
O ambiente, ele está estressor. Eu não tenho como chegar num ambiente leve e o ambiente está pesado e eu não conseguir me conectar com aquele ambiente. A minha conexão vai fazer com que eu fique um pouco mais pesada. O máximo que eu posso conseguir é, na hora que eu sair dali, eu deixo ali e volto para minha casa de uma forma diferente. Isso é o máximo que a gente consegue fazer. Mas se o ambiente ele está pesado, se o ambiente ele é um ambiente mais leve, a gente se conecta com a energia do ambiente automaticamente. E isso é uma consequência da maneira como a gente olha, como a gente percebe as coisas, tá bom? Então, esta bagagem, ela dita muito a nossa habilidade cognitiva de percepção, tá? Então, são experiências passadas, expectativas e emoções que moldam o tempo todo a nossa percepção atual, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um slide que, se nós tivéssemos que dar essa aula só nesse slide, a gente conseguiria ficar aqui. Por quê? Eu vou pedir para vocês pegarem essa florzinha e levarem para a realidade de vocês. Então, vocês vão transformar esta florzinha em qualquer realidade externa que você queira. Então, você pode transformar ela numa situação, você pode transformar ela numa pessoa, você vai transformar ela no que você quiser, tá bom? E aí, dentro dessa idealização, dentro dessa imaginação que você está fazendo dessa florzinha, você vai olhar para ela como se fosse uma situação, uma realidade externa que você está vendo agora. Então, o que que a gente tem logo ali do lado, ó? Visão, audição, sinestesia, desculpa, olfação, gustação. O que que são isso? São os nossos órgãos sensoriais. Por quê? Porque é por meio dos órgãos sensoriais que esta comunicação externa com a interna acontece. E aí, voltando lá no início da nossa aula, como eu falei para vocês, de uma forma tudo muito rápido, é segundos. Eu estou tentando ir com uma forma pedagógica aqui, mas é tudo muito rápido, é em parte de segundos. Então, os nossos órgãos sensoriais, eles se comunicam com o nosso mundo interno e com o mundo externo o tempo todo. E quem faz essa comunicação é a função perceptiva, tá bom? Que aí entra aquela questão da bagagem, tudo isso que nós vimos aqui e que vai estar bem explicativo aqui, ó. Então, vamos, aquela questão, né, de às vezes você ter passado por uma representação muito grande de alguém querido que faz muito tempo que você não vê, e aí você está num determinado lugar e de repente não tem nada a ver com o ambiente, mas você se lembra daquela pessoa. E aí você se conecta, você se dá conta do quê? Que, puxa, o cheiro, ou seja, o olfativo também, ele deixa uma reserva de memória, a gustação, às vezes você está comendo alguma coisa que te remete a outra, ou algum momento em que você comeu aquela comida, que aquele paladar te remeteu. Por quê? Porque exatamente quando essa comunicação externa, ela entra, a gente armazena. A gente consegue fazer esse armazenamento. Só que aqui é importante a gente entender que toda a comunicação interna, ela acontece por esses órgãos sensoriais. E aí eu vou voltar lá no início da nossa aula, entendendo que nessa comunicação da florzinha, que cada um representou a sua florzinha aí, dentro da comunicação com os órgãos sensoriais, nós não temos a capacidade de escolher o que vai entrar e o que não vai entrar. Aquela parte da interpretação, ela é uma interpretação que vem da bagagem, mas ela vem apenas para interpretar o meu mundo externo e não para me dar a capacidade de vou trazer isso para dentro ou não vou. Por quê? Porque isso acontece tudo de uma forma muito inconsciente. Eu estou falando aqui com vocês e vocês estão tendo consciência de tudo que eu estou falando. Porém, tem diversas informações que vocês estão colocando aí para dentro ao mesmo tempo, sem vocês perceberem pelos órgãos dos sentidos, tá bom? Então, essa capacidade a gente não tem. Eu quero reforçar isso porque eu vejo muito em consultório. Às vezes, a gente perde tempo tentando não querer sentir. Nós não temos essa capacidade. Seria maravilhoso, né? Eliminaríamos, assim, diversos problemas, diversas dores, diversos sofrimentos, mas infelizmente a gente não tem essa capacidade. Essa informação ela entrou.
E quando ela entrou, olha só, eu já vou para um filtro. É como se fosse um filtro de café mesmo. Imagina você coando um café e tirando os turcos, eu acho que ninguém consegue tomar um café não filtrado, porque vem, né? Vem todo ali o pozinho. Então, é mais ou menos a mesma forma que o nosso corpo faz, o nosso cérebro, né? Ele filtra. Então, eu tô na minha florzinha, estou na minha realidade, os meus órgãos sensoriais mandou essa informação para dentro, eu nem percebo, e aí ele entra onde? Nesse filtro. E o que que é esse filtro? Foi o que a gente acabou de ver. Aqueles três elementos, aquela bagagem, que ali, toda aquela bagagem vai fazer com que eu tenha este filtro. E aí entra onde? A meu estado psicológico, entre as minhas questões biológicas, entre o ambiente, só que junto a esse filtro eu tenho o quê? Os meus valores, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas memórias, tudo isso faz com que essas informações que estão entrando, elas sejam reguladas internamente no meu cérebro e não mais interpretadas, elas já estão sendo o quê? Armazenadas. Por quê? A partir do momento que eu saio do filtro, olha só, eu tenho ali na imagem, né, da pessoa, representação interna, estado, fisiologia e comportamento. Então, quando os meus órgãos sensoriais, eles mandam uma informação para dentro, a minha percepção, ela faz esse filtro com aquelas três bagagens que nós vimos aqui, ou seja, eu vou ter a minha interpretação, eu vou dar o meu peso, olha a minha balança sendo montada, e aí dentro do meu peso, eu vou classificar isso, eu vou regular, eu vou dar significado e vou armazenar. Se eu tiver numa situação que me exige resposta, o que que eu vou fazer? Eu vou para o comportamento. Então, por isso que lá na frente, lá no início da nossa aula, eu comentei com vocês, o nosso comportamento, a maneira como a gente reage, ela está 100% interligada na maneira como eu estou fazendo a regulação das minhas emoções internas, tá? Quando a gente fala de comportamento, e principalmente quando ele está atrelado 100% à maneira como eu estou percebendo, então aqui eu já consigo entender que, se dentro da minha florzinha, onde cada um está na sua realidade, o que aquela pessoa ou aquela situação está me provocando, eu estou mandando para dentro. E eu não tenho a capacidade de filtrar isso. Então, ele está entrando. E aí passa por todo esse filtro, passa por aqueles elementos que eu passei para conversar com vocês, que são essenciais nessa classificação. E depois ele vai para uma outra modulagem, aonde ele já vai sendo armazenado, aí é onde entra a nossa segunda capacidade. E essa segunda capacidade é onde que eu percebo que cada vez mais nós temos dificuldade em exercitar, que é a capacidade de como isso vai ficar armazenado. Então, eu não tenho a capacidade de entender, de escolher ou de determinar o que entra, mas como isso vai ficar dentro de mim, sim, essa capacidade eu tenho. Só que, ao mesmo tempo, olha o quanto que é importante, às vezes, a gente entender como a nossa mente, ou como a gente funciona, para a gente poder se ajudar. Então, se eu entendo que eu não tenho controle das sensações, mas eu consigo ter o controle de como ela fica, eu também aqui já estou começando a aprender que tem elementos que são meus, que estão relacionados a uma história de vida, ou seja, memórias aprendidas, que são associadas aos meus valores, são associados àquilo que eu sou. Eu sei que tem uma bagagem que está associada ao meu estado físico, ao meu estado emocional. Eu sei que eu também tenho uma bagagem que está associada ao momento, ao ambiente onde eu estou. E eu hoje já sei que, que esses três elementos, eles influenciam muito na minha capacidade de armazenamento. Então, sempre que vocês perceberem que vocês estão passando por uma situação aonde ela é pesada, sempre se questione, realmente precisava ter tanto peso assim? Porque se a gente não se conecta da maneira como eu estou armazenando essas sensações,
É muito natural que numa situação de conflito ou num ambiente estressor, eu acabe dando muito mais peso para que realmente aquela situação é. Ou seja, se aquela situação, que já não é fácil, já é um problema, ele precisa ser resolvido, ele tem seus 5 quilos, se eu não tomo cuidado da maneira como eu estou regulando e como eu estou significando essa sensação, o que que vai acontecer? É muito fácil que, em vez de 5, eu dê 20. E aí, em vez de ele se tornar um problema para ser resolvido, às vezes ele até se torna um problema difícil, ou seja, às vezes até nem acho que eu não tenho capacidade para resolver, ou a situação ela fica muito mais pesada. Então, vou voltar para o tema da aula, qual é o peso da balança dos seus problemas. Então, volta para a florzinha, pensa no problema que você colocou aí, pensa na situação difícil que você colocou, imagina que ela está te mandando várias sensações para dentro, que você tem aí a sua bagagem. Eu gostaria que você tentasse se conectar um pouquinho das que você já sabe qual é a sua bagagem, e elas estão sim influenciando muito na maneira como você está guardando e na maneira como você está respondendo. E quando a gente fala de resposta, eu vou trazer duas respostas comportamentais aqui que são muito comuns de acontecer numa situação de difícil controle, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho na maneira como o nosso cérebro pode responder, tá? Então, uma resposta negativa, quando eu falo de resposta, eu estou me associando a comportamento, tá? Resposta negativa ou positiva, ela começa por onde? Memória, estímulo visual e perceptivo. Tudo que nós vimos aqui nessa telinha, tá? Então, uma resposta, um comportamento, ele está 100% voltado ao quê? A maneira como eu estou filtrando, o significado que eu estou dando e, consequentemente, isso me leva para a minha resposta, podendo ser negativa ou positiva. Roberta, mas eu estou passando por um problema aonde ele está sendo muito causado por pessoas, por ambiente. Eu não tenho controle sobre isso. De novo, você não tem a capacidade de escolher o que vai entrar, mas como você vai lidar com aquela situação, sim. E ela é uma capacidade que ela precisa ser exercida. Então, a partir do momento que você consegue entender um pouquinho, olhando para aquela florzinha, olhando para esse cenário, e entender um pouco de qual é a sua bagagem, você vai conseguir ressignificar melhor a maneira como aquilo está sendo armazenada e, consequentemente, a sua resposta comportamental ela também vai ser modulada. Mas vamos imaginar que eu estou numa situação onde a minha resposta emocional nem sempre ela tem tempo para ser gerida. Então, eu vou trazer dois exemplos aqui de uma resposta comportamental, que é quando, que são muito comuns a um ambiente estressor, né? Que é a maneira como o nosso corpo responde. Então, puxa, eu acho que aqui, esse slide aqui que eu queria aparecer para vocês. Raiva. Quando nós estamos numa situação, problema, imprevisto, é muito comum a gente acabar tendo um boom de resposta, e quando a gente fala de raiva, ela é uma resposta emocional, né? Só que ela já é um comportamento. Então, é uma emoção que, consequentemente, eu já respondi. Então, quando eu vou lá para aquela florzinha, e eu entendo que é uma situação problema e que está me causando muito desconforto, se eu não faço muito bem essa gestão interna de significado e também de reserva, provavelmente eu vou emitir um comportamento que pode ser um pouco mais coerente com o momento que eu estou. E a raiva, ela vem muitas vezes dessas situações, se não for 100% delas, tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui que eu já tô ficando com a garganta seca. Então, quando a gente vai ali para a raiva, e eu vou falar bem rapidinho aqui dela, porque eu acho que é um tema que merece uma aula, tá? Para a gente falar um pouco dela aqui.
A raiva, ela é uma situação de perigo. Então, quando a gente tem essa emoção mais raivosa de resposta, é quando o nosso cérebro ele entende que ele está em perigo. E aí ele ativa uma região do nosso cérebro, que é a amígdala. A amígdala, ela é uma glândula, acho que aqui no cérebro, estou sem o mouse hoje para poder estar apontando para vocês, mas espero que vocês consigam visualizar aí, ó, na imagem. Então, essa é a imagem de um cérebro cortado, então imagina o nosso cérebro, né, cortado aqui, e ele é igual, tá? Então, essa é a visão que a gente está tendo dessa imagem, e a amígdala, ela fica bem ali embaixo, ó. Então, eu tenho a minha parte frontal, a gente pode colocar a amígdala mais ou menos aqui, ó, essa glândula mais ou menos aqui nessa região, tá? A amígdala, ela é sempre ativada, tá? Nossa amígdala, ela sempre vai ser ativada quando a gente receber um pico de emoção, tá? Positivo ou negativo. Só que na maioria das vezes, a amígdala é ativada numa sensação negativa, então, quando essa região do nosso cérebro ela é ativada, o que que acontece? Eu acabo tendo aquela sensação de que algo está muito ruim. Puxa, tem alguma coisa que está acontecendo aqui e que não está legal. E aí é por isso que o nosso cérebro ele acaba entrando no quê? Numa situação de perigo. Ele entende que ele está numa situação de perigo. Uma outra área em que quando a gente está eh, num momento raivoso de resposta e que é ativado no nosso cérebro, além da amígdala, nós temos o hipotálamo, tá? Que é quando a gente tem a resposta de, puxa, tem coisa que não tá legal, e tem o cerebelo. O cerebelo, que está logo ali embaixo na imagem do cérebro, é como se fosse esse pomponzinho que a gente tem aqui embaixo, ó, tá? Ele fica bem aqui, ó. E o cerebelo, ele é uma área responsável pela nossa gestão motora. Então, é a área do cérebro que conversa com toda a nossa questão motora. Então, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho e entender o que, que eu estou querendo dizer aqui, tá? Vamos lá para aquela florzinha. Visualiza de novo a situação problema que você colocou, que você está vivendo, tá? E aí, as informações entrando filtrando, né? Vamos lá, para os três grandes elementos que nós temos dentro do nosso cérebro, que o tempo todo nos ajuda a dar significado e nos colabora para a maneira como a gente está olhando para essa florzinha, para essa situação. E aí vamos imaginar que esse significado ele já está sendo armazenado. E vamos imaginar que a forma como você está armazenando não é de uma forma agradável, e sim com peso. Então, vamos lá para a nossa balança do problema. Se o seu problema ele poderia pesar 5, você está dando 20. Por quê? Porque o seu momento psicológico, o ambiente, ou a sua questão biológica, ela está contribuindo para que você olhe para aquela situação de uma forma muito mais pesada do que realmente ela é. Então, a nossa percepção, ela fica ofuscada. E todas as vezes que a gente vai realizando isso, vamos imaginando que isso vai ficando pesado. Por isso a balança. E vamos supor que essa florzinha, ela já é uma situação muito corriqueira. E essa situação corriqueira, ela vai acontecendo até que chega um momento de que você explode. E uma das sensações comportamentais, desculpa, uma das respostas comportamentais que nós temos de um pico emocional, que às vezes partiu não só de uma situação específica, mas que já vem muito de algo que a minha percepção vem me trazendo e eu não estou me dando conta disso, é a raiva. E a raiva, automaticamente, essa sensação, ela dá um pico no meu cérebro, ou seja, ela ativa a amígdala, que é aquela glândula, né, como eu comentei com vocês, que é aquela glândula que fica excitada com emoções negativas, e o cerebelo, que é esse pomponzinho. O que que ele faz? Ele capta essa conexão que ele recebeu e manda essa resposta para onde? Para a corrente sanguínea. E quando ela vai para a corrente sanguínea, ela vai para todo o nosso corpo. É quando a gente está naquele pico emocional raivoso, quem nunca sentiu, o nosso corpo, às vezes, dependendo da situação, ele chega até doer. Quem já não doeu o corpo de raiva?
né? Ele chega até ficar dolorido exatamente por isso. Porque como o cerebelo, ele manda essa informação nervosa para todo o corpo, a gente começa a ter aquelas sensações até na ponta dos dedos. E aí é onde que vem muito rápido a nossa resposta comportamental. Algumas pessoas gritam, outras pessoas chegam até bater na mesa. Eu já vi cenas de pessoas que acabam, para não ir para cima de alguém, acaba batendo na parede, na porta, acaba até se machucando. Por quê? Porque é uma forma de uma resposta explícita ao pico da raiva. Então, Roberto, preciso ter controle disso? Na verdade, quando o nosso cérebro ele já atingiu essa amígdala e o cerebelo ele já mandou essa informação, nós já estamos num estado raivoso. Eu não sou uma pessoa raivosa, eu já atingi um estado raivoso. E quando o nosso cérebro ele atinge esse estado, ele já está. Então, ele já entendeu que ele está em perigo, e toda essa resposta que ele precisa demandar para o comportamento, ou seja, para fora, é exatamente para isso, para liberar, para poder entrar no processo de conforto novamente. Por quê? Porque nós temos dois sistemas no nosso sistema nervoso central, que é o simpático e o parasimpático. Quando a gente fala do simpático, tá? Ele é aquele da ação, ele te leva para a ação. E o parasimpático é aquele da homeostase, é aquele que ele fica buscando encontrar o equilíbrio o tempo todo. E esse funcionamento, gente, ele acontece o tempo todo. Vocês estão assistindo a aula, eu estou aqui falando, e isso internamente está acontecendo o tempo todo. Então, quando nós estamos no estado de raiva, e o meu cérebro entendeu, puxa, tem coisa errada. Ele está em luta, ele precisa buscar o equilíbrio novamente. Então, esse sistema simpático, ele é ativado. Então, é onde existe a necessidade de colocar aquela explosão interna para fora. E já lembrando que o parasimpático, ele fica totalmente desregulado, né? Por isso que às vezes a gente já escutou falar ele fica muito ali entre o estômago e o intestino, por quê? Fisicamente falando, quando o nosso sistema está desregulado, são as primeiras regiões que a gente sente. Por isso que a gente já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. É exatamente por causa disso. O nosso sistema parasimpático, que é o que fica em busca de equilíbrio, ele fica exatamente aí nesse processo. Ele trabalha muito nessa região. Então, é por isso que a gente tem que ficar muito atento às respostas do nosso corpo. No caso da raiva, ele é um pico. Então, não tem como estar no estado de raiva, sentindo raiva e não perceber. Então, o que eu preciso fazer é colocar para fora. E aí, a capacidade tem que entrar na onde? No controle. Ou seja, eu vou para cima de quem está me fazendo raiva? É por isso que, assim, eu tenho vontade de matar, de tanta raiva, né? Porque exatamente esse é o sentimento. Mas só que, na verdade, quando o nosso cérebro ele está ativado em busca dessa fuga, eu preciso me libertar disso. Está uma coisa muito errada acontecendo. A gente precisa liberar. Então, se você está no momento que onde você se encontra, né, percebe-se no momento de raiva, para que você não tenha um comportamento desregulado, o que que eu sugiro? Saia de cena. Sempre que possível, saia de cena. Eu tenho uma paciente, tive, né, uma paciente que ela tinha uma situação estressora e quando ela perdia o controle e ficava nesse estado de raiva, ela ia para o banheiro e mordia a toalha. No que ela mordia a toalha, ali ela liberava. E é exatamente isso que o cérebro precisa. Porque uma coisa a gente precisa entender, pessoal, quando a gente já ativou um estado de raiva, ou quando nós já estamos num estado de estresse crônico, eu já estou tendo sintomas, tanto emocionais quanto físicos. O meu cérebro, ele já foi ativado regiões da onde essas duas sensações, elas já estão ocasionando sintomas. Então, o que que eu preciso? Liberar este sintoma para depois eu tentar buscar essa homeostase, para depois eu tentar encontrar onde foi que eu me perdi para eu encontrar o equilíbrio.
Puxa, Roberto, eu gritei, eu não queria gritar mais. E quando eu fui ver, cara, ele conseguiu me tirar do sério de novo e eu gritei. Ok, mas é importante a reconexão depois. É importante que você se conecte de novo, entenda qual foi esse processo e vá lá na frente. Olha a importância. Entenda a maneira como você olhou, acessando aqueles 3 módulos importantes que nós temos dentro da gente, que acaba delegando muito para a maneira como a gente olha para a situação. Agora, quando eu já estou no estado de raiva, o nosso cérebro, o nosso interior, ele já está em perigo. Eu preciso liberar. Então, para não acontecer de você ir para cima de alguém, ou começar a bater na mesa, ou ter uma reação comportamental que te exponha, saia de cena, mas faça. Vá para um lugar onde você tenha que gritar, que você consiga gritar, mas você tem que colocar para fora. Por quê? Porque esse sistema simpático, ele abaixa, aquela parte onde está ativado da amígdala e ela está em perigo, ela regula, e o seu sistema, ou seja, ele começa a entrar em equilíbrio novamente. Uma outra parte que numa resposta, quando a gente perde um pouco o equilíbrio aí, do nosso controle de percepção e acaba dando um pouco mais de peso nessa balança, é o estresse. Tá? O estresse, ele é uma situação que é muito provinda de situações de pressão. O meu estresse, ele costuma elevar um pouquinho. Uma situação onde eu entendo que eu estou de perigo, assim como essa resposta raivosa, tá? Ou de desafio. E aí eu acho que é legal a gente falar do estresse, porque o estresse, ele é uma resposta natural do nosso corpo. Então, todos nós temos. E é extremamente importante termos. Por quê? Porque o estresse, ele ativa, na verdade, um hormônio que é o cortisol, que é aquele hormônio que é onde ele libera muita energia. Então, é necessário que nós tenhamos o estresse, até para que a gente tenha a capacidade de ir em busca de conquistas, de aprendizados, de movimento, tá? Uma pessoa que a gente acaba tendo muito baixo esse hormônio, a gente acaba ficando muito passivo, muito sem resposta, sem movimento. Então, é importante que nós tenhamos o estresse. Por isso que nós temos 2 tipos de estresse, que é o eustresse, que é o estresse bom, que é esse exatamente que eu te falei, que a gente precisa dessa ativação para que eu tenha disposição de ir, como eu falei para vocês, né, aqui nesse slide, desafio. Tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que eles adoram passar por desafio, tem pessoas que gostam de passar por situações onde eles se sentem desafiados, isso causa estímulo. Isso é o quê? Provindo desse estresse. Então, é importante a gente ter esse hormônio, é importante que a gente tenha essa resposta natural do nosso corpo. A questão é quando eu perco um pouco a modulação do momento ou da situação de estresse que eu estou vivendo e transformo esse estresse bom em deustresse, que é o estresse ruim e que às vezes até se torna crônico, porque o nosso corpo ele começa a responder também mediante a isso. Então, uma coisa que é muito legal antes da gente continuar aqui para a gente fixar é o estresse ele é algo que é natural do nosso corpo responder, e não é ruim, é importante que nós tenhamos, tá? A questão é, a gente precisa ter o cuidado com a gestão de como nós estamos armazenando as nossas sensações, elaborando em significados, para que esse estresse, ou seja, essa ativação, né, dessa ativação desse cortisol, desse hormônio necessário, ele esteja sendo e atuando de forma positiva. Então, Roberta, quando que eu percebo? O estresse, ele também é um sintoma que o nosso corpo, ele nos transmite muito essa informação. Então, é importante a gente ficar conectado na resposta corporal. Por quê? Porque muito do nosso corpo, ele vai responder na questão de dores,
O estresse, ele acaba ativando muito quando a gente entra num processo crônico, a baixa de imunidade, a questão de memória. Então, aquele armazenamento que o cortisol, ele me dá e ele me leva a resolver e a poder solucionar, ou poder lidar, isso começa a reduzir. Por quê? Porque provavelmente eu estou dando uma energia, e quando a gente fala de energia interna, a gente vai voltar para a nossa aula de hoje, que é da percepção, ou seja, provavelmente eu perdi a mão um pouquinho na maneira como eu estava olhando para aquela situação, ou para aquela quantidade de coisas que estão acontecendo, perdi um pouco a mão, aquilo ali pesou um pouquinho mais internamente, e aí eu acabo saindo de um estresse bom para um estresse ruim. E aí a gente precisa ficar atento ao que o nosso corpo está dizendo para nós o tempo todo. Por quê? O estresse ele é muito, muito específico. Ele traz muito dificuldades de memória, tá? Inclusive, na nossa última turma, nós tivemos uma aluna em que ela procurou, né, o programa, porque ela estava no momento da vida dela aonde ela não conseguia, ela via a pessoa, ela lembrava da pessoa, e eram pessoas dali, do dia a dia dela. Por exemplo, viu há 2 semanas atrás, tá? Troca e-mails e tudo mais, no mundo corporativo. E aí ela estava encontrando as pessoas, e ela começou a se incomodar porque ela começou a perceber que ela não estava se lembrando do nome. Ela lembrava que ela conhecia a pessoa, e começou a incomodar porque eram pessoas que recentemente ela tinha visto, mas ela não se lembrava do nome. E aí essa foi a causa que acabou trazendo ela para o programa. Ela queria entender um pouco o que estava acontecendo, né? Ela veio com esse nível de preocupação. E quando ela começou a mergulhar nas aulas e começar a entender um pouco como, né, essa questão internamente, corpo funciona, ela começou a perceber que ela estava lidando com uma situação. Ela foi lá para aquela florzinha, ela classificou a florzinha dela, e ela entendeu que o que estava prejudicando a memória dela era uma resposta comportamental de um nível de estresse que estava muito alto. Ela já tinha saído de um estresse bom, já estava no eustresse, ou seja, isso já estava começando a prejudicar não só uma resposta cognitiva de memória, mas também fisicamente, já estava começando a se sentir um pouco mais cansada, o nosso sistema imunológico, ele destrói, começa a ter mais afta, começa a ficar um pouco mais resfriado, né? E ela já estava tendo alguns sinais, mas ela não estava percebendo, era só a memória que estava muito forte para ela. E quando ela conseguiu configurar aquela flor, e dentro de todo o conteúdo que a gente, né, trabalha dentro do programa, ela começou a perceber o quê? Puxa, o meu problema não está na memória. Eu não estou com dificuldade de armazenar. O meu problema está na onde? Na captação. O meu problema está onde? Na maneira como eu estou olhando para a situação estressante que ela estava vivendo no ambiente de trabalho. Resumindo, a situação valia 5 e ela estava dando 20. E a partir do momento que ela começou a gerir e ela viu como estava funcionando, aprendeu como funciona e entendeu como estava acontecendo, ela teve a capacidade de entender que a balança dela estava muito mais pesada do que deveria. E ela já estava vivendo um momento de estresse alto, ruim e não bom, e ela não estava se dando conta disso. Então, gente, raiva, que é uma resposta de um pico emocional de perigo, estresse, que quando a gente está no estresse crônico, ele também é uma resposta crônica do nosso organismo, porém, ele vai além de um estresse pós-traumático, que é uma resposta imediata a uma situação de perigo, então o corpo, nossa mente, esse cortisol, ele sobe absurdamente porque é uma resposta de perigo automática, saindo do estresse pós-traumático, o estresse crônico, ele pode ir acontecendo aos poucos. Então, o que eu queria trazê-los aqui para refletir um pouco, que quando vocês perceberem que o corpo de vocês já estão começando a responder de uma forma diferente, é importante vocês conectarem com o meio que vocês estão, com as situações que vocês estão vivendo, porque às vezes esse cortisol, esse nível de estresse, ele modelou
ele saiu de uma resposta positiva e já foi para uma negativa, e vocês não estão se dando conta disso, tá? Então, olha o quanto que é importante eu não só entender como isso funciona, porque muito da maneira como eu me comporto está associado a isso, mas é também eu me escutar, eu também me conectar. E aí eu deixo aqui uma dica, caso vocês identifiquem, eu não sei o que que vocês representaram na florzinha de vocês, mas caso vocês identifiquem um período de estresse, eu sugiro que vocês, já faço atividade física, intensifique um pouco, porque assim como a raiva, o nível de estresse alto, ruim, nós precisamos eliminar. De novo, tudo que é sintoma, eu preciso pôr para fora, tá? E foque um pouco mais no aeróbico, tá? Porque a gente consegue eliminar mais. Para quem tem facilidade com meditação, faça meditação. Para quem faz a terapia, identifique isso e leve para o processo terapêutico. Não faça a terapia. Muitas das vezes a gente consegue, nessa identificação, conseguir fazer esse controle sozinho. Não conseguiu? Utilize esse meio como um processo de caminho. O sono, tem muita coisa que vem aí por trás, mas o sono é um dos primeiros elementos a serem prejudicados pelo estresse, tá? E a gente não se dá conta disso. Tem muita coisa que influencia para um sono inadequado, mas a principal é um estresse ruim. E o estresse ruim, ele nem sempre está ali, nítido, porque ele não é uma situação específica que acabou de acontecer, assim como me leva para um estado da raiva. Aqui são situações que eu estou vivendo, eu não me dou conta da maneira como eu estou colocando para dentro, da maneira como eu estou absorvendo isso, e isso está influenciando no meu nível de estresse, tá? Então, ele é muito mais silencioso, por isso a importância de nós estarmos sempre atentos. Eu sempre dormi muito bem, e de um tempo para cá, Roberta, eu estou dormindo a noite toda, mas eu acordo como se eu não tivesse dormido nada, ou estou acordando mais vezes. É sempre muito importante essa percepção, essa escuta de qualquer alteração daquilo que nós já somos habituados, ou a gente já se percebe, qualquer movimentação que aconteça, porque é algo muito interno, silencioso pode estar acontecendo e a gente não se dá conta, tá? E a relação social, ela é importante enfatizar um pouco mais, né? Sair um pouco mais. Então, resumindo tudo isso, gente, olha só, um dos grandes segredos do nosso equilíbrio para a nossa balança emocional, ela está exatamente no que eu acabei de falar para vocês. Exercitem mais o seu perceber. Se conheçam. Puxa, eu durmo bem, eu me levanto ativa, porque às vezes a pessoa não tem nem capacidade de perceber como ela responde às situações, como ela levanta, como ela, aquela primeira perguntinha que eu trouxe, numa situação de conflito, como você reage? Às vezes a pessoa não tem nem capacidade, né? Ela não consegue ainda nem responder isso. Por quê? Porque ela não colheu. Gente, é uma coisa que tem que ficar muito claro para a gente, é sempre muito mais fácil olhar para fora. Olhar para dentro é muito difícil. Vocês vão escutar muito, vocês seguirem as aulas, e eu falando muito a questão do virar o dedo. É muito difícil a gente virar o dedo, porque virar o dedo é virar para mim. Mas o quanto é importante nós tomarmos a consciência de que, para eu entender como eu funciono, eu preciso me olhar, perceber, se escute. Porque quando começar a ter alguma coisa errada, saindo de sintonia, opa, uma lâmpada. A lâmpada está ali, iluminando. Quando ela começa a perder a energia dela, você vai perceber, opa, está falhando. Porque você sabe como ela era. Se eu nem me percebo, como é que eu vou saber quando alguma coisa está mudando? Vamos se perceber mais, vamos se escutar um pouco mais. O nosso corpo, ele conversa com a gente o tempo todo. E isso está 100% ligado com o quê? Com a maneira como nós estamos recebendo essas informações. A florzinha, percepção, mandando para dentro o tempo todo. Não tenho a capacidade de saber o que vai entrar e o que não vai. Entra o tempo todo. Em prazo de segundos isso acontece. Mas a maneira como eu vou guardar, sim,
essa capacidade ela precisa ser mais exercitada, tá bom? E aí entra um pouco na maneira como nós estamos reagindo às situações. Então, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui hoje, só conseguimos gerir algo se o conhecemos. Então, se vocês ainda não têm muito aquela afinidade, né? Se você ainda não é muito íntimo de você mesmo, eu quero te fazer um convite. Vamos começar a criar essa relação mais intimista, né? A gente não pode ter medo do que a gente vai ver. Pelo contrário, é libertador. Por quê? Uma situação, às vezes, ela é pequena, e eu transformo ela numa situação tão grande e às vezes tão insustentável, só pelo fato das vezes não me conhecer e entender alguma mudança que eu poderia fazer. Então, nós não temos a capacidade de gerir algo que a gente não conhece. Então, como você vai gerir as suas emoções se você não se conhece? E esse se conhecer, ele está muito ligado a entender como a nossa mente, como o nosso corpo funciona, tá? Então, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, não deve e não dá para ser diferente, tá bom? Bom, foi muito legal, foi muito gostoso estar aqui com vocês, falar um pouquinho desse tema. A minha ideia não era ficar tanto tempo assim, né? Mas eu espero que eu tenha ajudado um pouco, tá? Mas eu quero deixar aqui como um recado e um lembrete, tá? É extremamente importante a gente entender que, às vezes, o peso, a dificuldade que eu estou tendo de lidar com uma determinada situação ou com uma pessoa, ela não está 100% só ali, nas questões externas, tá? Muito das vezes, esse peso ou este problema, que eu não estou dizendo que não é, é um problema, tá? É um fato. Às vezes ele poderia ser só um pouco mais gerenciado, ou um pouco mais leve, apenas pela minha maneira de olhar para ele, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e em breve a gente volta aqui para falar de outros temas. Nós estamos lá no Instagram, tá? No Eu Roberta Loureiro. Se tiver algum tema, alguma coisa que você assim, puxa, você poderia falar um pouco sobre esse assunto? Coloquem lá, que aí a gente elabora uma aula para vocês e a gente vem aqui falar um pouquinho, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês.